Quero agradecer o convite da editora Fiel para falar aqui a vocês, compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Agradecer o Tiago, o Rick, o cuidado deles, o carinho, e louvar a Deus, porque podemos meditar aqui nesse tema, a misericórdia de Deus para um mundo em desequilíbrio. Essa é a nossa proposta. Amós, capítulo 9. Se você não encontrou Amós, você está com sérios problemas. Espero que você tenha encontrado. Se não, olhe para o irmão do lado, tá bom? Eu já estou todo preparado aqui para as nossas próximas 4, 5 horas de reflexão, que foi o tempo que me deram. Então, eu ouvi um aleluia, amém, e outro misericórdia, né? Isso me lembra que em alguns momentos na igreja, nós pedimos a alguns irmãos para orar, e eles começam a orar e oram assim um primeiro minuto, e a sua oração dura o primeiro minuto e todo mundo está orando com ele. Aí quando a oração do irmão se estende por 4, 5, 10 minutos, nós começamos a orar por ele. Senhor, tem misericórdia, 10 minutos de oração, isso não vai dar certo. E aí quando passa de 15, 20 minutos, nós já oramos contra ele. Senhor, derruba esse lustre na cabeça do irmão, né? Então não quero que ninguém aqui ore contra mim, tá certo? Vamos lá, Amós capítulo 9, a partir do verso 11. Amós 9, 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor, o teu Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, a única coisa que pedimos aqui é que o mensageiro seja completamente esquecido e a mensagem seja eternamente lembrada. Pela obra do teu Santo Espírito, fala aos nossos corações, porque somos todos servos, querendo receber de ti instrução nessa noite. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já viu aquelas cenas de terremoto no Japão? No Japão acontecem muitos terremotos e até as construções lá no Japão já são preparadas para enfrentar terremotos. Prédios enormes já construídos para aguentar até um nível de terremoto muito forte, que em qualquer outra cidade do mundo teria uma devastação mais completa. Você pode ver isso na internet, você pode ver isso nas redes de televisão, vários noticiários. Não é só no Japão que infelizmente acontecem terremotos, em outros lugares do mundo também acontecem, mas o terremoto, ele mexe muito com as pessoas. O terremoto, ele vai contra um princípio fundamental na vida do indivíduo. Porque quem está dentro da casa, quem está dentro de um ambiente fechado, quer sair imediatamente, e quem está na rua não consegue andar, logo, logo ele cai. Então as pessoas começam a se assentar, eles já são treinados para buscar um abrigo que não seja um abrigo normal como esse que nós estamos aqui, um abrigo especial, ou imediatamente que eles se dirijam a um ambiente completamente aberto, e de preferência que se assentem na rua mesmo, na calçada. Você pode ver até em alguns terremotos a calçada se movendo, as pessoas ali sentadas no chão, assustadas. Essas são características que realmente quebram muitos paradigmas da nossa existência, porque todos nós aqui gostamos de um ambiente bem guardado. E nós crescemos procurando abrigo. Quando começa a chover e você é uma criança, logo, logo você vai para a rua.
e você quer brincar no meio da chuva e seus pais te repreendem, diz assim, não, procure abrigo, senão você vai gripar, menino. E o menino corre para dentro de casa. E com o passar do tempo, nós nos tornamos pessoas que naturalmente construímos os nossos abrigos. Nós queremos nos proteger de qualquer coisa. E nós visitamos até um lugar chamado Shopping Center, que é um lugar muito interessante para a nossa espiritualidade. Mas é um lugar que você, muitas vezes, entra pela manhã, não sei se isso já aconteceu com alguém aqui, mas você assiste um filme, almoça, janta, e quando sai, você fala, choveu e eu nem percebi. E por isso, nós estamos com as cidades inundadas de shopping centers, porque é um lugar onde você se sente abrigado, protegido. No shopping center não tem ninguém que te incomoda, todas as pessoas têm mais ou menos o mesmo nível social, ninguém vai te assaltar dentro de um shopping center, ninguém vai te esbarrar no shopping center, você está protegido. Mas aí acontece um terremoto, e você, contra todas as leis que você foi naturalmente educado, criado, tem que sair do ambiente que você está. Porque aquilo que foi construído para te proteger é agora a sua maior ameaça. Aquilo que foi edificado para que você tivesse total conforto é agora a sua maior ameaça, porque pode desabar em cima da sua cabeça e você pode ficar soterrado. Então você tem que sair imediatamente daquele ambiente. Sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas vezes nós enfrentamos terremotos existenciais, terremotos espirituais, e esses são os piores terremotos, porque ao contrário do terremoto físico, onde todo mundo compartilha do mesmo temor e tremor, no terremoto espiritual, no terremoto existencial, você passa por ele, enfrenta ele sozinho. Você pode estar aqui nessa noite, no meio de pessoas muito amáveis, você pode ter tido um excelente jantar, uma viagem maravilhosa, mas dentro da sua alma você pode estar passando nesse exato momento por um terremoto existencial e espiritual tremendo, e a pessoa que está ao teu lado não tem a menor noção do que está acontecendo com você. Você pode estar sorrindo da boca para fora, mas a sua alma lá dentro, no fundo dela, treme. E aquilo que você edificou, aquilo que você construiu, aquilo que você preparou para te proteger, já não vale mais nada, se torna o seu maior inimigo. Muitas pessoas constroem uma vida financeira, imaginam que o dinheiro pode trazer para elas essa segurança, mas quando enfrentam um terremoto espiritual, existencial, descobrem que o dinheiro não vai ajudar. Outras pessoas procuram status, outras pessoas procuram um lugar onde ela e a sua família possa ser guardada de todos os males sociais. Mas quando vem o terremoto existencial e espiritual, nada disso lhe protege. É muito comum você visitar pessoas que têm tudo e não sabem por quê, estão se sentindo como se não tivessem absolutamente nada. Dá uma olhada no texto de Amós e deixa o livro aberto, porque nós vamos andar nele. O livro de Amós, nessa noite, vai ser o seu data show. Então, vamos nele. Capítulo 1 de Amós. Amós conta que ele experimentou um momento assim. E Deus preanunciou a ele, como um profeta, que um terremoto viria. Mas o Senhor anunciou a ele, capítulo 1, versículo 1, que o terremoto viria daqui 2 anos. Diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Esse terremoto de fato aconteceu no ano 755 antes de Cristo. Esse terremoto foi mencionado por Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Esse terremoto foi mencionado pelos historiadores, como Flávio Joséfo, no livro Antiguidades. Esse terremoto não é fruto da imaginação de Amós. Esse terremoto é algo que aconteceu historicamente, porque a Bíblia é histórica. Nós não cremos num livro de mitos, nós cremos num livro histórico, inspirado, inerrante e infalível. Quer os homens queiram, quer não queiram, a Bíblia vai continuar sendo palavra de Deus assim. E aí, diz o texto, que historicamente está localizado
que existia um homem chamado Amós, que era uma pessoa simples. Ele não tinha nenhuma linhagem sacerdotal, mas ele é chamado por Deus para anunciar para aquele povo que as estruturas seriam abaladas. Lembre-se que o texto está sendo escrito antes da primeira grande divisão que o povo de Israel enfrentou. Então o reino ainda está unido, as pessoas estão numa certa paz social, paz política, e Deus levanta esse homem chamado Amós, um pastor de rebanho mesmo, de ovelhas, chama ele e diz assim: você agora tem que anunciar a esse povo que algo grande vai acontecer na vida dessa nação. E Amós diz o texto aqui, além de pastor, ele é também um vendedor, um colhedor de sicômoro. E eu sei que você sabe o que é sicômoro, mas eu vou te explicar mais uma vez para você pedir hoje na sobremesa lá no hotel. O sicômoro, ele parece figo e ele dá em cacho como se fosse um cacho de uvas. Mas ele dá numa árvore enorme, grande. Então o sicômoro, ele é esse tipo de fruta assim, grande, de árvores grandes, que parece um figo que dá em cacho. Se você pedir hoje à noite lá no hotel, com certeza você vai receber um sicômoro e vai se lembrar de Amós. E aí o Senhor pega esse homem com essa história simples e diz para ele: vai anunciar ao povo uma mensagem, porque esse povo precisa ouvir algo que vem do fundo do meu coração. Olha o capítulo 1, versículo 3. A mensagem é dirigida a quem? O Senhor anuncia, antes do terremoto, que ele não está feliz com aquele povo, porque eles simplesmente se desviaram do Senhor. Que povo? O povo de Damasco, versículo 3. O povo de Quir, lugar onde viviam os arameus, versículo 5. O povo de Biqueat Avém, versículo 5, que era o vale da iniquidade. O povo de Bet-Eden, versículo 5. O povo de Gaza, versículo 6, que formava a nação dos filisteus. O povo de Tiro, versículo 9 do capítulo 1. O povo de Temã, Bosrã, versículo 12, povo de Rabá, versículo 14, povo de Queirote, versículo 2 do capítulo 2, o Senhor está dizendo: não sobrou ninguém. Olha o capítulo 2, versículo 3, eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Deus começa a dizer que vai lançar um terremoto sobre a vida daquele povo, não apenas um terremoto físico, mas um terremoto espiritual, um terremoto existencial, porque todos aqueles povos haviam negado a presença de Deus. E Deus não aceita, não negocia o seu caráter, por mais tranquilidade social que as pessoas estejam desfrutando. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8, Deus diz a Israel, em Deuteronômio 7, 6 a 8, o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erais o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus diz: eu vou lançar, volta lá para o texto de Amós, eu vou lançar algo que vai abalar as suas estruturas, porque vocês, como povo escolhido meu, que deveria me representar diante de todas as nações, e de proclamar a minha palavra diante de todas as nações, vocês começaram a me abandonar passo a passo. E o Senhor então apresenta um diagnóstico. E eu queria que você percebesse aqui nessa noite, em nome de Jesus, o quanto o diagnóstico que Deus levanta no texto de Amós é parecido com a realidade brasileira do nosso século 21. Primeira coisa que ele diz, capítulo 2, é que aquelas famílias estavam vivendo tão longe de Deus, que os valores morais tinham sido esquecidos. Capítulo 2, versículo 7 diz que um homem e o seu pai coabitam, um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Versículo 8, e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas.
Primeira coisa que o Senhor diz é que a célula máter da sociedade, a família, lugar da bênção de Deus, estava tão longe do projeto de Deus, tão longe do desejo do coração e da vontade de Deus para a vida em família, que um homem e seu filho disputavam a mesma mulher e achavam isso tremendamente natural. Alguém aqui já ouviu dizer sobre novela na televisão? Aquelas que boa parte das ovelhas estão assistindo. Está aqui, capítulo 2, versículo 3 do capítulo 2. Não havia nenhuma unidade. O Senhor mostra que as pessoas estão se deitando por qualquer coisa. O capítulo 3, versículo 3 diz que essa falta de unidade é tão grande que a família começa a se desviar de Deus e os conflitos começam a não ser tratados. Andarão dois juntos, capítulo 3, versículo 3, se não houver entre eles acordo. Será que nós estamos vivendo essa época de Amós em que as casas estão enfrentando problemas em que não há mais acordo dentro de uma casa? Será que os divórcios estão em número crescente ou descendente? Capítulo 3, versículo 4 a 7, diz o Senhor que Deus está diagnosticando o problema daquela nação, povo que conhecia a sua palavra, que estava sendo influenciado por povos ao seu redor que não conheciam a palavra e que deveriam ser campo missionário, mas que ao contrário estão influenciando o povo de Deus a se desviar para longe de Deus. Diz o capítulo 3, versículo 4 a 7, que eles não ouviram mais a voz de Deus. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa, levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado, cairá a ave no laço em terra e não houver armadilha para ela. O Senhor começa a mostrar, tocará a trombeta na cidade sem que o povo estremeça. As pessoas não estavam ouvindo, Deus falava de maneira evidente, clara. Diz o versículo 8, que Deus falava até através do rugir do leão, das circunstâncias, dos sinais que Deus estava enviando para aquele povo, dizendo: eu estou infeliz com essa nação, eu estou infeliz com essa nação. Mas a religiosidade de Israel estava completamente alheia à preocupação, à denúncia profética, à vontade de Deus, o desejo de Deus para ele. Por isso o Senhor levanta um Amós, um profeta, um homem simples, para denunciar o pecado dessa nação. Diz o versículo 9, ainda no capítulo 3, que tumultos e opressões começaram a fazer parte da agenda de um povo que deveria ser povo santo. Olha o que diz o versículo 9: fazei isso, capítulo 3, nos castelos de Asdote, nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Até o povo que não era de Deus olhava para o povo de Deus e denunciava a falta de comunhão, de alegria, de paz no meio do povo de Deus. As pedras estavam clamando, porque o povo de Deus havia se ausentado da presença do Senhor. Versículo 10, faltava retidão, capítulo 3, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Faltava retidão, sobrava avareza. Dentro das casas havia apenas a violência da devastação. A família continuava caminhando para longe de Deus e idolatrava o dinheiro, o lucro, o ganho. Diz isso no versículo 14, que eles chegaram a tal ponto de caminhar para longe de Deus, que começaram a adorar outros deuses, a fazer sincretismo religioso. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 3. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Por que que o Senhor anuncia isso? Por que que o Senhor fala sobre essa sua tristeza? Porque a religiosidade deles se distanciou demais do desejo e do coração de Deus. Eles constituíram uma liturgia que não pertencia à vontade do Senhor. Versículo 15, ainda do capítulo 3, diz assim: aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor dos exércitos se compadeça do restante de
José. O que aconteceu é que esse povo estava tão perdido, que eles estavam caminhando para longe da vontade de Deus. Volto ao capítulo 3, versículo 15, citei o outro. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Observa, casa de verão, casa de inverno. O povo havia construído uma religiosidade idólatra em torno da sua vida financeira tão grande, que eles tinham até o privilégio de ter casa de verão e casa de inverno. Eu quero perguntar aqui para os pastores, quantas vezes você já perguntou para alguma ovelha na sua igreja, escuta, eu tenho sentido um pouco a sua falta aos domingos, e você ouviu a seguinte resposta: é porque eu comprei um sítio. Eu comprei uma casa na praia. Eu comprei uma casa em tal lugar. Eu comprei uma casa em Orlando. E aquilo que deveria ser bênção, e não tem problema nenhum você ter uma casa em Orlando, pode me convidar que eu vou lá orar por você. O problema é quando essas coisas começam a se interpor na sua relação com Deus, se tornam prioridade. E o Senhor começa a denunciar profeticamente: está errado. Então nós começamos a perceber os terremotos, e Amós chama a atenção porque o mundo está em desequilíbrio. As famílias estão desequilibradas, os valores da família estão desequilibrados, e a espiritualidade foi jogada completamente fora, a espiritualidade proposta por Deus. E eles construíram uma espiritualidade contrária à vontade de Deus. Capítulo 5 de Amós. Capítulo 5 de Amós diz isso claramente. O sincretismo religioso entrou dentro do povo de Israel, e Deus diz assim: eu não aceito a adoração de vocês. Olha o capítulo 5, versículo 12 e o versículo 21. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Olha o versículo 21 do capítulo 5. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Imagine Deus chegar para você depois do culto e dizer para você assim: sabe o culto que você acabou de realizar? Sei, não tenho prazer nenhum nele. Nenhum, foi feira de vaidade. Não aceito esse culto. Israel vivia um sincretismo religioso, e por isso o Senhor não aceitava o culto dele. Versículo 8 do capítulo 5. Como é que nós podemos detectar esse sincretismo? Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar, as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Israel é culpado por cultuar estrelas. Olha o que diz o versículo 26 do capítulo 5. Sim, levantaste Sicute, vosso rei, que vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Ele está falando do povo de Israel. Um povo que tinha se distanciado tanto do projeto de Deus, que diz o capítulo 7, versículo 10 ao versículo 17, que eles arrumaram até um sacerdote, que era um indivíduo completamente corrompido, que se chamava Amazias. Amazias havia construído um santuário, onde havia um bezerro de ouro, e ele se declarava sacerdote de Deus, mesmo tendo um santuário idólatra. E Amazias era um sujeito que tinha muitos poderes políticos, porque diz o capítulo 7, versículo 10, que quando Amós faz a denúncia, Amazias fica tão indignado com Amós, que diz o capítulo 7, versículo 10, que ele manda recado para o rei. Olha, tem um profeta aí, que ele nem chama de profeta, tem um sujeito aí, a expressão no hebraico é muito interessante, porque Amazias chama Amós de José, vidente, alguém que é visionário. Ele fala: tem um visionário aí, que está profetizando e está perturbando a vida do povo, manda matar esse indivíduo. E Amazias, diz o capítulo 7, versículo 10 a 12 e assim por diante, entra numa relação tão dura com Amós. Olha o versículo 12 do capítulo 7, que ele diz assim: vai-te, ó vidente. Amazias conversando com Amós: foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali
profetiza. Amazias é o sacerdote. Ele tem o maior templo, ele tem poder político, ele tem dinheiro. Quem é esse profeta que vem lá do interior falar aqui para nós? Ô vidente, vai comer teu pão, vai para outro lugar, rapaz. Não fica aqui incomodando a alta corte com as suas denúncias proféticas. E é interessante porque a denúncia de Amós, ela não se cala, porque ela não pertence a Amós, pertence a Deus. E quando Deus tem uma palavra através do seu povo, pode se levantar quem for, que a palavra vai continuar sendo dita, porque a palavra é do Senhor. E é isso que Amós experimenta na vida dele. O terremoto é enorme. Olha o capítulo 2, versículo 6. Eu falei para vocês que a gente ia andar no livro de Amós. Já acharam Amós, irmãos? Amém. Capítulo 2, versículo 6 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro. Opa, como é que é isso? Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Já pensou viver num país desse, gente? Deve ser terrível. E Amós diz assim: esses são os juízes dessa nação. Então o quadro começa a se compor e gera uma tristeza muito grande no coração de Amós. Porque quer ver? Quais são as características desse terremoto? Um povo chamado por Deus para levar a palavra deixou de levar. Um povo que deveria amar a Deus e influenciar outros povos, passa a ser influenciado pelos outros povos, passa a viver a idolatria dentro da sua casa, adorar estrelas. Você já pensou? Chegar no indivíduo que diz que teme ao Senhor, e você pergunta para ele qual é o seu signo, e ele sabe. Ele ainda sabe o ascendente. Amós disse: é o fim. Aí ele olha para a justiça, e a justiça está totalmente corrompida, as togas estão sujas, o governo é sujo. Ele olha para o sacerdote mais famoso, e ele é um interesseiro. O sacerdote que vive dentro da casa do rei, que tem influência política, é um sujeito que desagrada a Deus completamente. É um quadro desesperador, a não ser por um pequeno detalhe. Amós sabe qual é a base da recuperação. E aí nós vamos para o capítulo 9. É a base que vai sustentar Amós, que vai lhe dar alegria. Uma mensagem não apenas de denúncia do caos, mas que propõe o caminho da solução, vem do coração de Deus. E o capítulo 9, Amós determina pela graça de Deus um dia. Versículo 11: naquele dia, o Senhor diz a Amós e ele diz ao povo: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Naquele dia, o Senhor é que está dizendo: repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. A base da restauração na pregação de Amós não está naquilo que o homem pode fazer, mas apenas na misericórdia de Deus. E ele chega diante do povo e diz: não creiam nas suas obras, porque vocês não as têm. Não creiam na sua história religiosa, porque ela está maculada. Não acreditem nos seus recursos financeiros, porque eles são pedra de tropeço. Por isso que dentro dos seus corações, diz Amós, existe um vazio existencial, um terremoto espiritual, e a solução está apenas em uma coisa: no alicerce da fé cristã chamada a misericórdia de Deus. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos? Por causa da... Ficou fraco. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Por que nós estamos aqui nessa noite? Amém. Que isso não seja apenas da boca para fora de cada um de nós,
mas que isso seja encarnado em nós, a tal ponto que as pessoas, ao olharem para nós, ouvirem a nossa mensagem, possam entender que um dos alicerces mais fundamentais da nossa fé não está naquilo que nós acreditamos que podemos fazer, não está no nosso caráter ilibado, não está no fato de que nenhum aqui negocia sua fé por dinheiro ou vive na antessala do poder corrupto do poder constituído de qualquer nação. Não, nós estamos aqui e somos fruto da misericórdia de Deus. Quem restaura é Deus, quem levanta é Deus, quem cuida é Deus. E aí nós começamos a entender a palavra dele. Olha o que diz aí o versículo 11: eu vou levantar, eu vou reparar, eu vou restaurar. Qual é a finalidade? Para que as nações todas sejam reunidas debaixo do nome poderoso de Deus. Não é para a honra e glória de qualquer homem. Lá em Filipenses capítulo 2, os irmãos sabem esse texto de cor, versículo 9 e versículo 10. O texto diz no seu contexto que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele foi obediente até morte, morte de cruz, ele se humilhou, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, ele fez tudo isso por nós. Porque nós estávamos caminhando para longe de Deus. Isso se chama pecado original, rebeldia original. Mas quando nós olhamos para o Deus que se encarna e se faz presente na história, e que cala qualquer um que duvida da existência de Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui que eu falo muito para os nossos universitários, né? Algumas pessoas ficam falando: será que Deus existe, não existe? Será que Deus criou, não criou? Quem inicia esse debate se esquece que Deus já viveu entre nós. Então você não precisa voltar à criação, não. Porque para voltar à criação, você vai entrar muitas vezes num debate muito filosófico. É ótimo, pode voltar, não tem problema nenhum. E a hora que a coisa complicar, eu e o Silas já sabemos a resposta. Chame o Adalto. Mas você só tem que resgatar a figura do Deus que se encarnou. Deus existe, não existe? Eu não sei se Deus... Peraí, dá licença. Não precisa ir lá antes da criação do mundo, não. Deixa eu só te contar uma novidade. Rapaz, Deus já esteve entre nós. Deus já se encarnou, ressuscitou mortos, curou pessoas. Deus já anunciou sua palavra. Ele viveu em lugar que você pode pegar um avião e ir lá visitar. Você pode ir até em uma dessas caravanas. Ele é histórico. Deus viveu historicamente no nosso meio. Nós estamos falando de filosofia, nós não estamos compondo um raciocínio muito elaborado, não. É um fato histórico. Ele viveu entre nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mais de 500 testemunhas o viram. Então nós estamos falando de um fato histórico. Isso é manifestação da misericórdia de Deus. E Amós anuncia esse tempo, porque o naquele dia, meus irmãos, é tempo de juízo, mas é também tempo de graça. Como diz o apóstolo Paulo, a figura de Cristo para uns é cheiro de morte, mas para nós é aroma de vida. Porque ou você crê nele, ou não crê. Não existe a terceira opção. E eu sempre gosto de lembrar aos meus amados irmãos, quem crê no Jesus errado, embarca na salvação errada e desembarca no céu errado. Tome cuidado. Em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Então o capítulo 9 de Amós, a partir do versículo 11, diz: naquele dia o Senhor vai levantar, naquele dia o Senhor vai reparar, naquele dia, porque historicamente na vida daquele povo é anunciado um dia, assim como historicamente na nossa vida, nós podemos nos lembrar do dia em que a mensagem de Deus fez sentido. E aquele dia na nossa história, aquele dia deixou de ser dia de juízo e passou a ser dia da misericórdia de Deus, dia da salvação, a partir de um ato misericordioso de Deus, quando Deus disse: basta. Nós já fomos impactados, nós já fomos transformados por isso, nós já fomos chamados das trevas para a luz. Dá uma olhada em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Como é interessante o tempo de Deus na nossa vida. Ele diz, e essa é a mensagem que nós devemos lembrar à igreja, e que Amós está tentando entregar para aquele povo naquela época, que Deus nos deu vida
capítulo 2 de Efésios, versículo 1. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas um dia a misericórdia de Deus fez toda a diferença na nossa história. Um dia Deus se revelou a nós. Eu gosto muito, e sei que muitos irmãos aqui já pregaram no texto dos discípulos do caminho de Emaús. Aquele texto é fantástico. Sabe o que eu acho mais fantástico naquele texto? É a volta. Que volta? É a volta. Diz o texto que os discípulos do caminho de Emaús estão caminhando. Jesus, depois da ressurreição, se coloca ao lado deles e começa a conversar com eles. E aí Jesus fala: sobre o que vocês estão conversando? A resposta deles é: sobre o varão profeta, Jesus. E aí eles repreendem a Jesus: estando você lá por acaso em Jerusalém, você não está sabendo das coisas não, que sujeito mal informado é você. Você não tem Facebook? Né? Aí Jesus diz a eles assim: sim, então vamos conversar sobre esse assunto. E o Senhor começa a expor a Escritura e arde o coração deles. O dia já declina, está escuro. O Senhor faz menção de passar adiante. Não, vamos comer, Senhor. E diz lá o texto, abre lá para você ver, Lucas capítulo 24, verso 31, que de repente alguma coisa acontece ali. Lucas 24, 31. Deixa o dedo marcando a amostra que você vai ter que voltar para ele. Lucas 24, 31. O Senhor pega o pão, parte o pão. Então, Lucas 24, 31. Então se lhes abriram os olhos. Está no passivo. E reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Quem foi que se revelou a eles? O próprio Senhor Jesus. Eles não chegaram à conclusão. Isso é ato da misericórdia. Esse dia foi aquele dia na vida desses homens. Sabe o que eu acho interessante? É a volta. Porque você continua lendo o texto e diz o versículo 33 que sabe o que aconteceu? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11. Vocês imaginam, a alegria no coração desses homens era tão grande que eles saíram à noite, com aquela sandalinha, caminhando. Não era em pista pavimentada não, cheio de pedrinha, entrando pelo pé, e eles deviam dar aqueles saltinhos com a pedrinha no meio do pé, pulando, e com tamanha alegria. E aí quando eles chegaram no meio dos discípulos, com os pés machucados, mas com o coração alegre, porque naquele dia o Senhor abriu os olhos deles, e eles trouxeram uma mensagem: o Senhor ressuscitou. E os discípulos falaram: a gente já sabe. Agora você volta lá para Amós, capítulo 9. E você percebe que naquele dia, diz o texto de Amós, o Senhor vai mudar a história do povo. O Senhor vai transformar. E como é que nós podemos perceber a ação e o resultado da ação da misericórdia de Deus num mundo que está completamente derribado pelo seu terremoto existencial? O Senhor vai agir sobre a vida do seu povo em especial, para que o seu povo, recebendo e sendo objeto da ação misericordiosa de Deus, seja um exemplo para todas as outras nações, e elas olhem para a ação misericordiosa de Deus. E diz o Senhor, a partir do verso 12, que para que eles possam possuir o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. E aí o Senhor diz que esse dia será tão marcante, que Ele vai trazer o dia do encontro da misericórdia de Deus no coração daquele povo. Ele vai trazer consequências. Aí entra o versículo 13. Eis que vem dias.
E eu sei que você já percebeu a diferença entre o singular naquele dia e eis que vem dias, no plural. O Senhor deixa de falar do dia específico da ação da misericórdia de Deus e diz: se você ouvir a minha mensagem, se você entender a minha ação, eu quero te dizer uma coisa, que a minha graça derramada sobre você vai te fazer não apenas alguém que compreendeu e que tem louvores no coração pela ação de Deus na sua vida, mas você vai experimentar algo novo na sua agenda, algo novo que vai influenciar pessoas, que pessoas ao seu redor vão querer saber o que está acontecendo. Sabe por quê? Olha o versículo 13. Naqueles dias, diz o Senhor, o que lavra vai seguir logo ao que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. O que isso significa? Que a primeira característica da ação da misericórdia de Deus no meio da vida do seu povo, quando o povo está completamente desestruturado, porque olhou para os poderes políticos e não encontrou nada, olhou para a religiosidade proposta, ela é sincrética e desagrada a Deus, olhou para a família e ela está em desencanto. Quando o povo recebe a ação misericordiosa de Deus, diz assim: Senhor, agora, qual o caminho que o Senhor está propondo? O Senhor diz assim: eu estou propondo um caminho produtivo. Se você foi alvo da misericórdia do Senhor, se você entendeu a ação misericordiosa de Deus, mesmo que você viva num mundo em desencanto, num mundo cheio de terremotos espirituais, existenciais, econômicos e financeiros, eu vou te fazer produtivo nesse mundo. Deus levanta um povo para ser um povo produtivo. E a ideia, todos os comentaristas, é que a produção é tão grande aqui, que o sujeito nem tem tempo para descansar. Diz aqui esse versículo 13, que até os outeiros, que eram pequenos montes que não eram lavrados normalmente, agora serão inundados de sementes, porque a produção é tão grande, tão grande, tão grande, que em qualquer lugar eles querem plantar, porque o que planta dá. O que isso significa para cada um de nós aqui, que somos líderes pela graça e misericórdia de Deus na igreja do Senhor? Quando Deus manifesta a sua misericórdia na sua igreja, não se engane, junto com a qualidade virá também uma coisa chamada quantidade. E a sua igreja começa a encher, e você tem o melhor de todos os problemas, que é a falta de espaço. E você não tem mais espaço. A Fiel está tendo que limitar aqui o número de inscritos, porque falta espaço. Isso é resultado da misericórdia de Deus. Amém? E esta ação aqui no versículo 13 é linda. Tem um comentarista chamado Hubert, que ele fala o seguinte: a fecundidade da terra, aqui no versículo 13, por causa da ação da misericórdia de Deus, será tão abundante, que aquele que nela luta com várias tarefas, não vai ficar sem fôlego, tentando dar conta de tudo. A bênção do Senhor é tão grande sobre eles, porque que o lavrador e o ceifeiro vão trabalhar um após o outro, e antes eles trabalhavam separadamente. O primeiro começava o seu trabalho após as chuvas do outono, o outro chegava em novembro e começava através da plantação e da preparação da terra, tudo para que ela pudesse produzir. Ele diz, eles vão se confundir, e um vai encontrar o outro, a tal ponto que a terra jamais vai parar de produzir. Esta é a característica da bênção de Deus. Lembre-se, Amós está dizendo isso a um povo que está saindo do terremoto espiritual, existencial, e vai experimentar um terremoto que é físico. Mas ele diz muito mais. Olha o versículo 14 do texto. Ele diz que o Senhor propõe mudanças. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. O Senhor é quem muda. Ato misericordioso de Deus. E eles começam a trabalhar. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Observe aí no versículo 14, meus irmãos, que a ação da misericórdia de Deus é o ato primeiro.
é porque o Senhor muda a sorte do povo de Israel, que o povo de Israel começa a reedificar. É porque o Senhor muda a sorte do povo, é que eles começam a plantar, eles começam a usufruir daquilo que plantaram, eles começam a comer do fruto que o Senhor deu a eles a capacidade de plantar. Mas o Senhor diz aí no versículo 15, que quem planta, de fato e definitivamente, é o Senhor, porque é o Senhor quem planta, e quando o Senhor planta, olha o que diz o versículo 15, ninguém pode arrancar. Sabe o que isso nos lembra? Isso nos lembra Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando Jesus Cristo disse que aqueles que o Pai entregou a Ele, são dele, estão na mão dele, João capítulo 10, elas conhecem a minha voz, elas me seguem, são as minhas ovelhas, e estão na minha mão. Aí o Senhor faz uma declaração trinitária, e da mão do Pai, ninguém vai poder arrebatar, ninguém. Se o Senhor tocou na vida de pessoas de maneira muito especial, com o seu ato misericordioso, num dia, gerou neles a capacidade produtiva daqueles outros dias, a plantação é do Senhor, a ação é do Senhor, e ninguém vai poder tirar daquele povo, do povo de Deus, a obra de Deus e os resultados dela. Mas sabe qual é a maravilha? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos convida para uma reflexão muito clara quando a plantação estiver repleta de frutos. E Paulo nos lembra em 1 Coríntios 3, 7 o seguinte: de modo que quem planta não é absolutamente nada, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Está achando bonito sua igreja crescer, né? Está cheio, está poderoso. Aí o Senhor, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Quem planta, quem rega, não é nada, quem dá o crescimento aqui sou eu. Fica no seu lugar, tá? Você é servo, e aos pés da cruz, o terreno é plano. Não tem diferença de classes. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 e 2. A nossa alegria diante da ação misericordiosa de Deus é nos encontrarmos apenas na qualidade de cooperadores de Deus. E na qualidade de cooperadores de Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação, aquele dia, eis agora o tempo, o novo tempo, esses dias, sobremodo oportuno, eis agora a manifestação clara na sua vida do dia da salvação. Portanto, se você entende a misericórdia de Deus, se isso é um alicerce na sua vida, se você está vivendo nesse mundo em desencanto, desabando de valores que são completamente imorais, eu quero dizer uma coisa para você: Deus te chamou naquele dia específico, na sua história de vida, para que você vivesse um novo tempo, novos dias, esses novos dias que o Senhor tem para aqueles que entendem a ação dEle, e que dizem assim: Senhor, eu estou aqui plantando, Senhor, eu estou aqui regando, mas eu quero dizer, eu sei que o crescimento vem do Senhor, e o Senhor diz assim: pois então agora nós temos uma relação saudável, nós temos uma relação muito clara, porque você entende o que é a misericórdia da minha ação sobre a sua vida. Sabe o que está faltando, meus irmãos? Está faltando na nossa sociedade profetas como Amós. Lá na igreja presbiteriana da Gávea, quando eu termino um sermão, eu faço a seguinte pergunta: tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? O que é que eu levo para casa? Nessa noite aqui, existem muitos homens e mulheres que Deus chamou para viver como Amós. Nós não somos pessoas que frequentam os palácios. Nós não somos pessoas que se auto-intitulam alguma coisa. Mas em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos no nosso coração um alicerce de fé muito claro. Eu sou alguém que num determinado dia, segundo a graça de Deus, Ele me alcançou com a sua misericórdia. E é por causa dessa convicção da ação de Deus na minha vida,
que Ele me deu a capacidade de olhar para a falência desse mundo em desencanto e perceber que só há uma solução para esse mundo em desencanto. É a mensagem da misericórdia e da graça de Deus. E eu quero dizer para Deus e fazer um compromisso para o Senhor aqui nessa noite, em primeiro lugar de gratidão, para que toda honra e toda glória seja de Deus. Senhor, eu reconheço que em Jesus Cristo o Senhor morreu pelos meus pecados, e que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e me garantiu vitória sobre a morte. Eu reconheço que a minha salvação não vem de obra alguma, nem daquilo que eu chamo de bom caráter que eu possa ter. Eu reconheço, Senhor, que se eu sou alguma coisa é fruto apenas da Tua misericórdia. E, Senhor, eu reconheço, porque o Senhor me deu olhos para perceber que essa sociedade está vivendo o maior terremoto da sua história. Eu reconheço, Senhor, que as autoridades religiosas que estão aí fora têm em sua, não grande maioria, mas em grande número, referências muito, muito distantes daquilo que o Senhor disse que é a espiritualidade. Senhor, eu reconheço que as famílias estão fragmentadas. Senhor, eu reconheço que a nossa economia tem conduzido pessoas para longe de Ti quando alcançam um certo status social. Mas, Senhor, eu quero dizer uma coisa: eu quero cuidar dessa vinha. Estou pronto, Senhor. Estou pronto, porque o Senhor restaurou, porque o Senhor cuidou, porque o Senhor abriu as portas, porque a Tua misericórdia me alcançou. Senhor, eu não quero ser servo inútil. Eu não quero ser um servo cheio de má vontade para Te servir. Senhor, eu vou investir nesta obra. Eu quero me aperfeiçoar cada dia mais. Eu quero orar mais. Eu quero ler a Tua palavra mais e mais. Eu quero cantar louvores ao Senhor. Eu quero me distanciar, ó Deus, de tudo aquilo que Te desagrada. Senhor, eu quero fazer contigo nessa noite, nessa semana, um pacto de produtividade. Senhor, eu não quero chegar diante do Senhor depois de ter experimentado tudo que o Senhor fez na minha vida com as minhas mãos vazias. Eu quero chegar cheio de frutos para ouvir do Senhor só uma coisa: servo bom e fiel, fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra aí no gozo do teu Senhor. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa base, essa é a nossa mensagem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Querido pastor, líder de igreja, irmão e irmã amado, em nome de Jesus Cristo, Deus sabe que muitas vezes você vai para a igreja com o coração cheio de temor e tremor. Deus sabe. Mas Deus te ama e quer te usar. Tire esse tempo agora de oração e peça: Senhor, receba a minha gratidão pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me resgatou das trevas para a luz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aprove na Tua imensa misericórdia me segurar nas Tuas mãos, e eu sei que das Tuas mãos ninguém pode me arrebatar. Louve a Deus por isso. Agradeça ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. E faça um compromisso com Deus. No meio dessa sociedade que vive esse terremoto e esse desencanto, faça um compromisso com Deus de ser produtivo, de usar toda a sua força, todo o seu tempo para a glória de Deus. Não para construir um nome, o seu ministério. A igreja é dele, a noiva é dele. Cabe a nós cuidarmos dessa noiva. Peça a Deus que o Senhor te dê a alegria da misericórdia dele no seu coração.
Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque mesmo sendo quem somos, o Senhor nos resgatou. Mesmo com todas as nossas imperfeições, o Senhor tem nos usado para edificar vidas, para sermos bênção na vida de pessoas, segundo a Tua imensa graça e misericórdia. Mas, Senhor, em nome de Jesus, firma os nossos pés nesse alicerce santo, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E faz de nós, ó Deus, um povo mais amável, íntegro, um povo mais santo. Faz de nós, ó Deus, um povo que possa viver a alegria de cair na simpatia de todo o povo, não por negociar valores, mas por viver exatamente no centro da Tua vontade. Oramos pedindo a Tua misericórdia e graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.